Seja bem-vindo! Que alegria ter você com a gente aqui pela Rádio FM Canção Nova, no coração do Vale 95.9. Sou eu, Eliana Ribeiro, juntinho com você. Não estou sozinha, daqui a pouquinho vou apresentar quem está aqui na Rádio Canção Nova FM. E você é o nosso maior, grande convidado para este programa, que na verdade é um encontro. Encontramos o Cristo. Seja bem-vindo! Encontramos o Cristo. Eu disse para você que eu não estou sozinha, estou aqui com o Padre Luiz Fernando. Seja bem-vindo, Padre. Obrigado, Eliana. Essa bênção. Também, né? Nosso primeiro programa, né? Estamos juntos. Eu e o Padre Luiz Fernando vamos apresentar juntos esse programa. Encontramos o Cristo, é uma alegria muito grande. Já estivemos juntos, né, no meu canal, lá Eliana Ribeiro Oficial, com a novena do Espírito Santo, que foi maravilhoso. Só esclarecer, eu sou o Padre Luiz Fernando Soares, nós temos o Siqueira, quando sempre dá confusão, né? É mesmo? Padre Luiz Fernando Siqueira, lá do Santuário de São Judas. E eu, Padre Luiz Fernando Soares, estou aqui na Catedral São Dimas, e a rádio está aqui dentro, né? Esse espaço aqui da Catedral. Está no quintal da Catedral. Está no quintal da Catedral. Rimou, né? Quintal da Catedral. Então, eu estou aqui com o Padre Luiz Fernando Soares, e vai ser uma alegria muito grande a gente poder se encontrar todas as quartas-feiras. Claro, nós temos os nossos compromissos, o Padre Luiz Fernando também tem os dele. Quando ele não puder vir, virá o Padre Chicão. Maravilha! Mas a gente vai estar aqui junto, o que mais importa é que hoje nós estamos aqui acolhendo você, aqui de São José dos Campos, é claro, e onde está chegando a Rádio Canção Nova FM. Aliás, eu queria saber, vamos participar já? Quer mandar o seu alô aqui com a gente? Quer participar dizendo de onde você está escutando a Rádio Canção Nova? Eu quero saber. O telefone para você participar aqui com a gente, já ligar para dizer, olha, o seu nome e de onde você está escutando a Rádio Canção Nova é esse, anota aí. 3019-8801. 3019-8801. Ali na técnica está o André. Olá, André! Tudo bem, querido? Tudo ótimo. André, esse telefone, para quem mora fora, pode ligar também? Então precisa do código da operadora. Então é 12 30 19 8801. 30 19 8801. Ali do meu lado esquerdo, que vocês não estão vendo, né? Aliás, estão vendo sim, porque tá ali o Morada. Olá, Morada, seja bem-vindo também, gravando tudo para a gente poder transmitir também para você pelas minhas redes sociais. Fala, querido. Não, eu vim aí para Aparecida. Ah, o Fábio. Você queria falar de mim? Isso. Ah, querido, o Fábio, meu esposo, também está aqui no programa Encontramos o Cristo. Vai tocar, vai ministrar, porque é um programa diferente. Você que escuta a programação da Rádio Canção Nova, provavelmente você encontra aqui as músicas sendo tocadas, né? Músicas que a gente, inclusive, antes de a gente começar, estávamos escutando. Comunidade Shalom, Comunidade Canção Nova, Eliana Ribeiro, Adriana, Valmir Alencar, enfim, mas aqui no programa a gente vai fazer tudo ao vivo. É música, oração, partilha da palavra, sua participação, tudo ao vivo. Seja muito bem-vindo. Bom, WhatsApp, você também pode participar. É só anotar aí, olha. Já deixa registrado para toda quarta-feira você participar com a gente também pelo WhatsApp. 12 992564812. Vou repetir para você. 12 992564812. Vamos começar, gente? Abrindo o coração, ouvindo aquilo que Deus tem para tocar, falar, instruir, orientar a nossa vida. Vamos cantar, vamos de música. Jesus não desistiu de mim. Eu andava pelo vale da morte, Jesus não desistiu de mim. Estendeu sua mão, me levantou, deu-me esperança. Hoje posso cantar e dizer como é bom sentir o seu amor. Sua mão está sobre mim, sua paz acalma meu coração.
Jesus está comigo, Ele não me deixa. Seu amor me protege, me levanta. Todos os dias Ele está comigo, Ele prometeu. Sua graça não me deixa desistir. Seu amor faz-me novo todos os dias. Quero cantar mais uma vez essa música que diz muito da minha história, do meu encontro com Cristo, encontro de tantas pessoas com Jesus. Quantos de nós andamos no vale da sombra da morte e ao encontrarmos com Cristo, a luz brilha em nossas vidas. Escute mais uma vez. Deixa o Senhor falar com você. Eu andava pelo vale da morte, Jesus não desistiu de mim. Estendeu sua mão, me levantou, deu-me esperança. Hoje posso cantar e dizer como é bom sentir o seu amor. Sua mão está sobre mim, sua paz acalma meu coração. Jesus está comigo, Ele não me deixa. Seu amor me protege, me levanta. Todos os dias Ele está comigo, Ele prometeu. Sua graça não me deixa desistir. Seu amor faz-me nova todos os dias. Senhor, nós abrimos o coração e os ouvidos para acolher Tua palavra. Nesse programa, nessa hora que nós nos encontramos, desejamos de toda a nossa fé, com toda a nossa fé e abertura de coração, ouvir a Tua palavra para experimentar aquilo que o Senhor tem preparado para nós neste momento. Onde quer que você esteja, se você quiser tomar a sua Bíblia e acompanhar junto com a gente, mas mesmo que você não tenha condições, porque você talvez esteja no trânsito, em casa mesmo, né, preparando já nesse final do dia o alimento, a refeição, pegando as crianças na escola, enfim, onde quer que você esteja, mesmo que você não possa tomar a palavra, nós vamos rezar aqui, nós vamos lê-la, nós vamos falar de Deus ao seu coração. O mais importante é você apenas abrir os ouvidos e abrir o coração para aquilo que Deus tem para você. A palavra que nós vamos meditar hoje está em João, capítulo 1, versículos de 35 a 42. Vou repetir. João, capítulo 1, versículos de 35 a 42. No dia seguinte, estava lá João, outra vez, com 2 dos seus discípulos. E avistando Jesus que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Voltando-se Jesus e vendo que os seguia, perguntou-lhes: Que procurais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Vinde e vede, respondeu-lhes ele. Foram onde ele morava e ficaram com ele aquele dia. Era cerca da hora 10ª. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido João e o que tinham seguido. Foi ele então logo à procura de seu irmão e disse-lhe: Achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Levou a Jesus e Jesus, fixando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João, será chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Essa é a palavra que nós vamos meditar, que dá título a esse programa, Encontramos o Cristo. Existem várias traduções, o padre Luiz Fernando acabou de ler na tradução da Bíblia Ave Maria, eu também tenho a tradução aqui da CNBB, mas a passagem, a mensagem é sempre a mesma, não importa a tradução. O que importa é que eles encontraram Cristo, acharam Cristo. Nesse momento a gente vai partilhar a palavra, você pode continuar participando com a gente, né, deixando o seu alô, a sua mensagem, de onde você está ouvindo a Rádio Canção Nova. E quem sabe você que ainda não encontrou Cristo possa encontrar com Ele nessa tarde, nesse momento. Padre, nesse bate-papo com a Palavra de Deus, essa meditação, eu acho muito interessante, né? Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente também nos sintonizarmos com os acontecimentos. Porque muita gente pega a palavra e pega um versículo e trata aquilo como verdade e não sabe que veio antes, né? E nem depois. Tira o texto do contexto. E né? E aí você pode criar qualquer ideia. Porque se você tira o texto e não vê o contexto, por que isso que você está dizendo, o que vem antes, o que vem depois, você pode entender aquilo só a partir da frase, não a partir da mensagem. Sim. Não é? A Bíblia ela pode ser a mãe de todas as heresias, se você quiser. Uhum. Quando tirado, logicamente, do contexto. Ela não é para heresia, mas pode ser. Não é? A pessoa pode encontrar ela pode tirar uma conclusão falsa de um único versículo. E aí ela criar uma ideia, às vezes até uma doutrina, né? Isso já aconteceu muitas vezes na igreja, a partir de um único versículo, ou de alguns versículos pinçados na Sagrada Escritura. A Escritura tem que ser lida no seu todo. E eu digo mais, e ter Jesus como a chave hermenêutica. O que é a chave hermenêutica? A maneira de enxergar. Então, a partir de Jesus, Jesus não disse, né? Foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Então, nem tudo que você lê, lógico, está na palavra de Deus, está na palavra de Deus, mas Jesus ele vai dizer exatamente, né, qual o pensamento de Deus. Não podemos esquecer que a Bíblia é um livro possível para nós, né? Sim. Ela nem consegue expressar tudo que Deus é, mas é um livro possível para nós, mas foi escrita por homens. Tem gente que fala, não, a Bíblia foi escrita por homens, grande novidade. Sim, mas homens inspirados pelo Espírito Santo. Mas não quer dizer que alguns casos, alguns fatos, até algumas ideias, né, não estejam de acordo. Elas são depois colocadas dentro do verdadeiro contexto, Sim, como palavra, a partir de Jesus, que é a palavra, né? O livro contém a palavra, mas a palavra é Cristo. Uhum. Nossa, fantástico, olha, de uma pergunta, quanto conteúdo, quanto ensinamento. Você vai experimentar muito isso aqui no nosso programa, porque nós vamos ser norteados pela palavra em tudo que nós vamos fazer. E assim também aplicar na nossa vida. Por isso que eu disse para você, olha, se você pode pegar a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia. Se você não pode, você escute, acompanhe esse programa onde você estiver para saborear todas essas delicadezas, todas essas mensagens que a palavra nos traz. E por que eu disse isso? Porque essa passagem já começa dizendo no dia seguinte. Tá, se existe um dia seguinte, é que existiu um dia anterior. O que aconteceu no dia anterior, antes de João, nessa narrativa de João, do evangelista? Porque aqui também diz João, mas não é o evangelista, é o João Batista. No dia seguinte, João estava lá de novo. Então a gente precisa entender o que aconteceu no dia anterior. No dia anterior aconteceu o batismo de Jesus, né? João que batizava com a água, de repente Jesus aparece ali no meio da multidão e ele diz, eis o Cordeiro de Deus. Fantástico isso, né? E como é que é legal a gente poder voltar no tempo para entender essa passagem. Essa passagem desse evangelho, desse capítulo que a gente está tratando. Porque aqui também vai dizer que, vendo Jesus caminhando, né? 2 discípulos de João, não o evangelista, João Batista. Os discípulos que acompanhavam João Batista também veem Jesus e apontam, eis o Cordeiro de Deus. Por que eles falaram eis o Cordeiro de Deus? Porque antes, João Batista disse no meio da multidão que ali estava o Cordeiro de Deus. É interessante, né, Eliana, que João, ele entendia que ele era somente um precursor, um preparador. Sim. Ele não queria os discípulos para ele, né?
Às vezes nós temos uma dificuldade de deixar que as pessoas se desprendam de nós, né? Não, elas são minhas discípulas, eu as trouxe para Deus. Não, elas são discípulos de Cristo. E hoje é importante falar isso, porque nós vemos assim no meio católico pessoas que estão deixando de seguir Cristo para seguir os homens. Ainda mais Não com é? essa coisa da internet, né, Nossa, padre? é terrível. Nós somos discípulos de Jesus. Eu vejo às vezes a pessoa colocando, não, tal fulano disse na internet. Sim, mas é o que Jesus disse? Está de acordo com a palavra de Jesus? Não importa. Pode ser eu, pode ser você, pode ser quem for. Quem for. Não é? Sim. Se a pessoa, porque todos nós nos enganamos, eu posso falar uma coisa que não tem a ver com Jesus, então despreze. Paulo dizia isso. É aquilo que o senhor estava falando antes, a ideia. Né? Eu posso disseminar uma ideia, um pensamento, um achismo da minha parte, que não tem problema nenhum. Mas espera aí, eu estou falando em nome de quem? Né? Paulo disse, se baixar um anjo do céu e falar o que não é Jesus, não escute o anjo. Acho que não vai baixar, a não sei que seja um anjo mau, né? Mas se for um anjo bom, não vai baixar do céu para falar besteira. Mas nós, seres humanos, às vezes nos enganamos. Então é importante saber que nós somos discípulos de Jesus. E mesmo nós, discípulos, quando fazemos discípulos, não para nós, mas para Jesus. Em João, que não tinha toda essa visão ainda, né? No entanto, é direcionado a conduzir os seus discípulos, deixaram de ser seus discípulos, àquele que é o verdadeiro mestre, né? Sim, isso é muito... Depois os discípulos vão chamá-lo de mestre, rabi ou rabone, em Quer algumas dizer, traduções. Ali a gente percebe que João fez muito bem o seu papel. Muito bem. Entendeu muito bem a sua missão, que era preparar mesmo o caminho para aquele que viria, porque na passagem anterior ele diz, o que vem depois de mim é muito superior a mim, é maior que eu. Sou digno, né? De desatar as suas sandálias. Ele é o Cordeiro de Deus. Por isso que os discípulos, esses dois, né, que estavam ali no dia seguinte, quando viram Jesus, reconheceram, opa, é o Cordeiro de Deus, é ele. É ele. E aí Jesus, né, diz, né, como que é? Os dois discípulos ouviram essa declaração de João e passaram a seguir Jesus. Ou seja, João fez muito bem a sua missão, a ponto de fazer discípulos para Cristo, e Jesus voltou-se para trás, quando ouviu, ele chamando de o Cordeiro de Deus, e vendo que eles o seguiam, perguntou-lhes, que procurais? É interessante essa pergunta, né? Jesus já sabia, né, o que eles estavam querendo. Né? Mas que procurais? Eles responderam, Rabi, mestre, onde moras? E ele respondeu, vinde e vede. E eles foram, viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia. Mas é interessante um detalhe aqui, Eliana, que né, a gente entende religião, o homem que sai à procura de Deus, né? O religare, né? Mas na fé cristã é o contrário. O homem não consegue encontrar Deus, mesmo procurando. Se Jesus não tivesse revelado, o Espírito Santo tivesse revelado a João, ele não teria entendido, e nem os discípulos. Então, na verdade, era Jesus que os procurava, se fez perto. Lógico, eles tiveram a liberdade de segui-lo ou não, como nós também temos. Sim. Mas Jesus foi até eles. Não eles a Jesus. Eles jamais teriam, imagina, Jesus passando por ali, talvez já tivesse passado outras vezes, mas naquele dia de revelação, João diz, é o Cordeiro de Deus. Mas é Jesus que passa. O caso de Zaqueu, né? Olha para o homem lá em cima da árvore. Quem que vai olhar para cima? De repente ele olha, Zaqueu, desce depressa, quero entrar na sua casa hoje. Nossa. É Deus que veio nos procurar, né? Essa história não é uma história de busca do homem, é uma história de busca do homem, que eu falo iniciativa, mas é história de encontro, porque é Deus que vem até o homem. E aí, logicamente, o homem encontra e diz sim ou não, né? É livre. A iniciativa amorosa é sempre da parte de Deus. Sempre. Ele que dá o passo, ele que faz o jeito, ele que... Da nossa parte, o anúncio. Foi necessário anunciar, como o João fez. É necessário da nossa parte, como discípulos desse mestre, que entendemos bem a nossa missão, anunciar. A gente não pode parar de falar. Eis o Cordeiro de Deus, através das pregações, através das canções, apontar o mestre, porque só estamos aqui por causa dele, porque um dia ele nos chamou também, e daqui a pouquinho a gente vai falar do nosso encontro, porque senão tudo é vazio, tudo perde sentido. Então, como é lindo ver e
perceber, tudo parte de Deus. Sempre. O movimento depois dessa iniciativa somos nós que fazemos. Não fostes vós que me escolheste, fui eu que vos escolhi e vos constituí, né? Para que produzais fruto. Eu que escolhi vocês. É demais. E aí, continuando a palavra, eles ficaram ali, ficaram onde Jesus morava, permaneceram com ele aquele dia. E por volta das 4 horas da tarde, essa era a hora, né? 4 horas da tarde. Depois disso, André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido a declaração de João Batista e seguido Jesus, né? Ele encontrou primeiro o próprio irmão Simão e lhe falou: Simão, encontramos o Cristo, que quer dizer Messias. Encontramos, achamos ele. Que o padre explicou muito bem, que na verdade ele que se deixa encontrar, se deixa amar, se deixa perceber, é ele que tem a iniciativa total de vir até nós, e da nossa parte o movimento é somente perceber, enxergar, abrir o coração e deixar Deus falar, estar com ele, conviver com ele, como eles fizeram, experimentar, perceber tudo, todo o movimento da parte de Deus, dessa iniciativa que ele tem sobre nós, e ao final dizer: encontrei Jesus, encontramos o Cristo. É maravilhoso, né, Padre? Quantas pessoas nós, ao longo da nossa jornada e na nossa caminhada com Deus, também testemunharam a nós essa frase: eu era assim, hoje eu estou assim, eu tinha uma vida dessa forma, um pensamento dessa forma, mas depois de encontrar o Cristo, eu penso assim, eu mudei, eu fui curado, fui liberto, eu tive uma nova consciência, uma nova motivação de viver. Gente, isso é demais. Isso fomenta a nossa fé, aumenta a nossa fé, nosso desejo também de ser de Deus. Por isso a importância dos testemunhos. Né? Testemunho não é para a gente se vangloriar, não é para a gente achar que a gente é melhor que o outro, né? Quando a gente faz esse encontro com Deus, mas para aquele que não tem fé acreditar: puxa, foi possível na vida daquela pessoa, é possível também na minha. E aquele que já experimentou e está meio morno: opa, eu também já tive o meu, eu preciso retomar, eu preciso caminhar de novo. É interessante o que você está falando, né? Porque geralmente a gente entende assim que, em primeiro lugar, Jesus nos chama para pregar, não, para testemunhar. Você vê um pouco antes da sua ascensão, Atos 1:8, diz assim: descerá sobre vocês o Espírito Santo e vos dará poder para que vocês sejam minhas testemunhas. Não é uma testemunha humana. Eu conheço a Eliana, estou testemunhando. Não, isso é o meu conhecimento. Mas é muito mais. Precisa do poder do Espírito Santo, que é um testemunho que vai tocar profundamente o coração. Na verdade, é muito mais do que uma palavra ou contar algo que aconteceu. É você levar uma pessoa a outra pessoa. E uma pessoa que tem o poder de transformar. Então, testemunha é algo também que você experimentou. O apóstolo João dizia assim: no tocante ao verbo da vida, nós vimos e ouvimos e tocamos. Agora vos anunciamos. Quer dizer, é um testemunho, não é? Nós vimos, nós ouvimos, nós tocamos. Lógico, ele teve essa, digamos, graça de tê-lo visto, né? Fisicamente. Nós não, mas nós não devemos, né? Não estamos por baixo, digamos assim, por causa disso. Porque Jesus fala: feliz aqueles que não viram e assim acreditaram. Então, pela fé, nós também tivemos um encontro com Cristo e temos o que anunciar, temos o que testemunhar, né? Antes mesmo de pregar, porque às vezes a gente pode até pregar e não testemunhar. Sim. Eu pego um texto bíblico e falo alguma coisa bonita a respeito do texto, mas eu conheci aquela pessoa, né? Eu sei do que eu estou falando de verdade. Quando a gente vai a Israel, você vê muitos guias judeus. Sim. Eles não creem em Jesus, mas eles falam tão bem a respeito. Estive lá há pouco tempo. E aí você fica admirado. Puxa, mas eles conhecem. Muito mais que a gente. Muito mais que a gente. Você fica até com vergonha. Abre a Bíblia, eles vêm aqui lá todo dia, né? Sim, abre a Bíblia sim. aqui, é isso aqui, é isso aqui. Eu me lembro de um guia que, depois de ter explicado maravilhosamente bem tudo, eu falei para ele: mas quem é Jesus para você? Ele falou: ninguém. Ninguém.
Entendeu? Olha como é possível você fazer uma bela pregação, uma bela explicação e não testemunhar. Isso é muito importante. E só fala daquilo que conhece com propriedade porque experimentou. Exatamente. Lógico. Bom, eu quero mandar um abraço aqui então. A gente já começou essa partilha da palavra tão gostosa, cheia de sabedoria, cheia de conhecimento, cheia de vida, né? Porque, de fato, nós estamos aqui dando sentido à nossa missão de evangelizar, porque um dia nós experimentamos, e daqui a pouquinho você vai escutar um pouquinho da nossa história também. Boa tarde, Eliana. Meu nome é Suelen Gobi. Sou aqui da cidade de Cláudia, no Mato Grosso. Gente, Mato Grosso. Gostaria que você cantasse um pouquinho da música Se Eu Orar. Legal, querida Suelen. Daqui a pouquinho a gente já canta aqui. O Padre Chicão tá aqui. Vai estar semana que vem aqui, se Deus quiser. Tá por aí. Padre Chicão, você está acompanhando. Que legal, Deus abençoe. O senhor também. Semana que vem vamos estar juntos. Olá, aqui é Walter. Eu moro no Morumbi, mas estou ouvindo do centro neste momento. Eu sou motorista de aplicativo. Gente, aproveito para mandar um alô para todos os motoristas de aplicativo e um beijão para minha esposa Cida, que está ligada também. Walter, que coisa boa, viu? Gente, a gente aqui no início do programa, nós falamos sobre as pessoas que estão, a gente nem imagina, né? Dentro dos carros, em casa, enfim. Olha, a gente vai continuar mandando alô, beijinho, abraço para todo mundo que está na sintonia da Rádio FM Canção Nova 95.9. Hoje é a estreia do programa Encontramos o Cristo, comigo, Eliana Ribeiro e o Padre Luiz Fernando. A gente vai para o intervalo rapidinho agora, tomar uma aguinha e você não sai daí. Daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta aqui no programa Encontramos o Cristo pela sua FM Canção Nova 95.9. A Canção Nova aqui em São José dos Campos, minha gente. Você está ouvindo aqui de São José dos Campos? Mande aí o seu bairro, onde que você está conferindo a Rádio Canção Nova. A gente teve aqui o Walter, de São Paulo, que trabalha com aplicativo, motorista de aplicativo, estava escutando a rádio dentro do seu carro. Olha que maravilha! Deus abençoe vocês aqui do Vale, você, onde a Rádio Canção Nova está chegando. Bom, a gente estava partilhando a palavra, a passagem que a gente está meditando hoje, João, Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 35 a 42. 35 a 42, que nós tomamos essa passagem justamente porque ela dá título a esse programa, Encontramos o Cristo. Quem é que disse Encontramos o Cristo, né? Quem é que falou essa célebre frase, né, para Jesus? Então, depois você pode conferir tudinho lá nas minhas redes sociais. Todo esse programa, né, vai estar disponível para você em breve, para você também conferir tudo que nós vivemos nessa quarta-feira. Esse programa Encontramos o Cristo, você vai conferir todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas. E na passagem bíblica, né, nós vemos esse encontro, essa experiência que os dois discípulos tiveram, e nós, eu e o Padre Luiz Fernando, também tivemos o nosso encontro. Padre, a pergunta que não quer calar: como foi o encontro do Padre Luiz Fernando Soares com Cristo? Pois é, Eliana, eu venho de uma família católica, né? Nós íamos à missa todos os domingos e eu sei, eu achava que eu conhecia o Cristo, mas eu tinha uma ideia a respeito dele. Aí, em 1981, já faz tempo, né? Bastante tempo, eu fui convidado a uma experiência de oração. Aí, na cidade de Santa Branca, uma cidade próxima aqui de São José, e eu nem sabia o que era experiência de oração, não conhecia, né? Era da renovação carismática, mas nem sabia direito o que era renovação carismática. E eu lembro que houve uma palestra sobre o amor de Deus. E foi o senhor que falou sobre o amor de Deus de uma maneira muito simples, muito simples, assim, português errado, sabe? Só que quando ele falou a respeito do amor de Deus, eu fiz a experiência desse amor. E eu creio que foi esse dia que eu tive o meu encontro pessoal com Cristo. Saiu do mundo das ideias, de conhecer porque eu tinha ouvido na catequese, de conhecer porque alguém tinha me falado dele, e eu mesmo tive um encontro com ele
né? Nossa. Lógico que ele sempre esteve comigo, eu Claro, sei disso. claro. Mas eu penso assim, a consciência da gente alcança, a gente toma consciência, né, de ser amado, e eu precisava muito disso, porque eu tive uma formação religiosa que eu chamo hoje de deformação. Mesmo, padre? Porque mas era muito comum, né? A minha avó era uma pessoa muito católica, uma mulher que sempre procurou viver a sua fé. Mas ela não tinha esse conhecimento, então ela falava muito do Deus que castigava. Deus que castigava, o Deus que ficava bravo, o Deus que cobrava, o Deus... né? Então a minha ideia era essa. Eu procurava fazer tudo para agradar a Deus, mas por medo. Medo do quê? Do inferno, né? Medo do castigo, medo de Deus ir embora, me deixar sozinho, medo do que pudesse acontecer. Então era um relacionamento baseado no medo, que ao meu ver não é um verdadeiro conhecimento de Cristo. Por quê? Porque Cristo é amor. Sim. Né? E a palavra diz que o amor espanta todo temor. Então como que eu tinha esse temor? Não temor naquele sentido de respeito, reverência, mas de medo. Interessante isso que você está falando, porque muitas... Eu sou mãe, né? E a gente, às vezes... Eu nunca fiz isso por conta dessa consciência. De nunca colocar a responsabilidade para Deus, né? Olha, menino, come esse prato de comida, senão Deus vai castigar. Senão amanhã Deus vai fazer isso, né? O anjo vai puxar seu pé, sei lá o quê. Né? Sabe o que a minha avó fazia, Eliana? Ela, né, a gente como criança fazia umas coisas assim que, né, que irritava, né? Então, chamava, não vinha, não obedecia. Meus pais trabalhavam fora, ficavam com a minha avó. Então a minha avó esperava um dia de chuva. Sabe aquela chuva, daqueles trovões, aquela coisa? Então ela dizia assim, quando dava aquele trovão bem forte, tá vendo? Olha, agora Deus tá bravo. E eu ficava pensando, nossa, a voz desse homem é feia assim, mas gente, como ele deve ser horrível. Mas lógico que é Deus, né? Não dá para você manter essa ideia, mas a ideia era uma ideia monstruosa. Sim. E eu levei, né, comigo, fiz catequese com essa ideia, fiz primeira comunhão com essa ideia, com medo enorme. Medo enorme de não estar tão bem preparado, né? Quando é que a gente está bem preparado, né? Um medo enorme de desagradar a Deus. Então, quando fazia alguma coisa errada, nossa, se eu morrer agora eu vou para o inferno, cabeça para baixo. Essa era a minha ideia. Mas quando esse homem falou sobre o amor de Deus, foi um encontro. Sim. Eu até escrevi na minha Bíblia, eu tinha uma Bíblia velha, tem indo comigo lá, né? Eu escrevi assim, no dia 1º de novembro de 1981, eu conheci o Deus amoroso. Que lindo. Quando eu escrevi na minha Bíblia, porque foi uma coisa assim que transformou, foi um ACDC, um antes de Cristo e um depois de Cristo, sabe? Sim. E eu entendi, eu falei, mas como que pode, se eu nasci numa digamos, família católica, como que pode? E antes disso, eu tinha tido uma experiência assim muito interessante, porque eu comecei a me interessar muito por espiritismo. Eu achava que dava mais respostas. Eu nunca frequentei, frequentar não, mas eu gostava muito de ler a vida após a morte, aquela coisa toda, né? E um dia eu passei em frente da igreja da minha cidade, eu sou de Jacareí, né? Na Paróquia Imaculada Conceição. E eu parei, eu tinha me afastado da igreja. Exatamente por medo de Deus. Então eu estava procurando alguma coisa para me livrar do medo de Deus. Nossa. E eu parei em frente da igreja, estava tendo a novena da Imaculada, e eu parei em frente só para dar uma espiada, sabe? Mas eu não ia entrar. Aí eu travei. Eu não ia para o lado, eu não ia para trás, só ia para frente. Sabe quando o carro, quando quebra a marcha? Você só vai para um lado? Eu só conseguia caminhar se eu entrasse na igreja. Eu não conseguia caminhar voltando, nem de lado, só para frente. E naquele dia, eu retornei para a igreja, mas ainda não para Deus. Foi necessária essa experiência de oração para que eu entendesse. Aí comecei a missa todos os dias, mas ainda com medo de Deus. Sim. Então eu entendo que eu não tinha ainda um encontro pessoal com Cristo, porque eu não conheci como Ele é.
né? Como ele é. Eu dava uma existência para Deus. Até costumo dizer assim, a gente fica meio confuso, eu não acredito que Deus exista, eu acredito que Deus é. Quer dizer, Deus existe, você pode explicá-lo, você pode dissecá-lo, Sim, né? sim, aham. Tudo que existe é dissecável, né? É estudado. Não, Deus não pode ser estudado. Não pode. Mas Deus é. Ele se apresentou assim a Moisés, eu sou quem sou. Então, ele chegou a mim dizendo, eu sou amor. Eu sou amor. Né? E eu entendi, lógico, que a gente precisa servir, procurar fazer escolhas boas, mas não mais com aquela Peso, preocupação, o medo. vou desagradar a Deus. Não, porque Deus Na me ama e é liberdade. bom para mim. Isso. Não é? Eu não vejo assim que na fé cristã tem moralismo. Pode, não pode. É certo ou não é certo. Ai, Não fica padre, nisso. fantástico. Mas tem que ter o quê? Devo ou não devo? Você vê, hoje tem, né? Se busca muito moralismo, ritualismo. Em Cristo tudo é vida. Ai, que Né? bonito. Não deve. É Proibições. certo ou errado. Sim, não, sim. é bom, não é bom. Então, Jesus, ele não diz eu vim trazer moral, vim trazer certo. Já tinha os 10 mandamentos. É. Eu vim trazer palavras de vida Vida eterna. eterna. Não foi nem ele que disse, foi Pedro que disse, a quem iremos, Senhor? Se Só só o Senhor tu tem tens palavras de vida eterna. Todo o ritual de Jesus comunicava a vida. É. Se ele cuspia no chão, curava um cego. Então não era um E ritualismo. vida em abundância. Né? A fé é o quê? É o encontro com a vida. Então eu tive esse encontro com a vida, que é Cristo, e o amor dele me deu vida. É um negócio que você não tem nem como Não tem explicação. Não tem, é uma Eu coisa ouvindo aqui tem essa que história. experimentar, não tem Gente, jeito. eu não conhecia a sua história. Gente, para mim também está sendo novidade, surpresa e experiência, né? Porque, como eu disse, o testemunho também faz a gente fortalecer a nossa fé. Que coisa maravilhosa, porque a minha história é completamente o oposto da história do Padre Luiz Fernando. E como é bonito ver isso. Conta a sua história. Por quê? Porque muita gente acha assim, mas eu não vivi nada. Eu nunca fui drogado, eu nunca tive uma história mirabolante, né, para ter um encontro com Deus. Não, mas muitos encontros precisam acontecer por conta daquilo que o senhor disse, né, aqui, ó, na cabeça, né, no medo, das coisas que a gente foi aprendendo com pessoas tão queridas, tão próximas de nós, que tinha até uma boa intenção, mas não tinha um entendimento. Né? Então, a minha história, eu fui uma adolescente muito rebelde, né? Comecei a beber com 13 anos. E dos 13 aos 16, eu dei muito trabalho para os meus pais. Eu sou de Vitória, sou capixaba do Espírito Santo. E eu dei muito trabalho, muito trabalho. E depois da bebida, eu comecei a misturar remédio com bebida, eu comecei a fumar maconha, eu comecei a sair, fugir de casa. E nas minhas saídas, de tanto que eu bebia, eu me perdia, porque eu caía nos bares e as pessoas tinham que ligar para minha casa, aqueles falsos amigos me largavam lá. Boazinha de tudo. E aí meu pai chorando ia me buscar no bar para me levar no hospital, tomar glicose. Enfim, foram 3 anos assim de muito sofrimento para minha família. E minha mãe sempre intercedendo. Meus pais não eram. Eu era católica, tinha feito toda aquela primeira evangelização até a primeira Eucaristia. Participava daqueles grupos de adolescentes, mas não tinha tido a experiência com Deus. Tinha feito os retiros, encontros, ECC, mas não tive a experiência, como o senhor disse mesmo. E aí minha mãe, nesse desespero, foi para o encontro de casais com Cristo. Eu falei ECC não, o meu era EAC, Encontro de Adolescentes com Cristo. Minha mãe que foi para o encontro de casais com o meu pai. E depois, ela com essa sede de buscar uma solução para mim, foi para o grupo de oração, para a renovação carismática. Fez experiência de oração, seminário de vida. E ali ela foi criando força para poder viver aquela situação que eu estava fazendo os meus pais sofrer, a minha família, né? Porque eu tenho 2 irmãos que na época eram bem pequenos, são mais novos que eu. Então, ela, para buscar uma força de Deus para superar tudo aquilo. Enfim, em 93, o Padre Léo foi na minha cidade para pregar um encontro de jovens e eu não queria naquele encontro. Minha mãe ficava na minha cabeça anunciando, né? Falando que eu tinha que ir para a missa, que eu tinha que ir para aquele encontro, que eu tinha que ir para o grupo de oração e eu não queria, rebelde.
mas numa sexta-feira que antecedia o encontro, porque o encontro era no sábado, eu queria muito sair de casa, eles já tinham tirado toda a bebida de dentro de casa, tudo que era ameaça para mim, meus pais já tinham tirado de dentro de casa, e eu, na minha loucura, queria sair, minha mãe não deixou, fiquei em casa sozinha, encontrei, não tinha mais bebida, porque nos momentos de revolta eu bebia para me acalmar, eu encontrei álcool de limpeza, e tomei aquele álcool. E antes de entrar num coma alcoólico, eu me vi morrendo e comecei a gritar por Deus. Fui me arrastando até a sala, liguei para uma amiga minha, que tinha 2 irmãos que eram médicos, foram me socorrer, me levaram para o hospital. E, enfim, naquela noite mesmo eu tive alta. E no outro dia eu acordei com uma ressaca muito grande, mas cheguei até a cozinha. Já tinha voltado para casa na madrugada. Cheguei na cozinha, minha mãe estava lavando os pratos e eu disse para ela... Eu acordei com uma coisa diferente. Eu não sabia o que era, mas eu não aguentava mais a vida que eu tinha. E ela, que já tinha falado muito daquele retiro, eu cheguei nela e falei, mãe, me leva naquele retiro. Eu não sei o que é, mas eu não aguento mais. E ela imediatamente me levou e lá, claro, ela não foi comigo, eu encontrei com um amigo no meio do caminho, ela voltou para casa e lá, antes da missa, o Padre Léo teve uma grande inspiração. No palco, eram muito jovens, eram no ginásio. Eu não conhecia, não sabia quem era aquele homem. E aí ele disse que antes da missa ia conduzir um momento de cura interior. E naquela oração eu me entreguei e disse para Jesus, eu não aguento mais a vida que eu tenho. Eu não conheço esse homem, mas ele está falando tudo que eu vivo. E eu quero isso para mim, eu quero outra vida, não quero mais essa. E ali ele foi conduzindo a ponto de nos levar ao perdão. Ao perdão de nós mesmos, das pessoas e a Deus. E eu entendi que eu precisava me perdoar por tudo que eu tinha feito, pedir perdão a Deus por tudo que eu tinha feito e não sabia quem eu poderia perdoar. E aí Deus me mostrou numa imagem, com os olhos fechados, o meu pai e minha mãe. Depois eu fui entender que eles foram muito ausentes. E a carência deles, a minha carência de pai e mãe, me levou a buscar nas coisas, na droga, nos namoros desregrados, na bebida, o vazio que eu tinha, que na verdade era o vazio de Deus. Precisava preencher com algo muito maior que um amor humano. E ali, minha vida nunca mais foi a mesma. Esse foi meu encontro com Cristo. No final é a mesma coisa, né? A vida da gente nunca mais é a mesma, né? Você percebe, você continua o mesmo, mas não é mais o mesmo. Seus pensamentos, seus sentimentos, seus desejos. A gente não fica perfeito, impecável, né? Mas a gente percebe assim que algo entrou na sua vida, uma salvação mesmo, né? E algo que vem de graça, não vem do seu merecimento, você merece ou não merece. E é pela fé, né? E brota uma fé no coração que você entende sem entender, né? É o entender sem entender, eu não consegui entender. Foi uma experiência assim. E não é uma coisa emocional, né? Porque, não. Se fosse emocional, lógico, foi acompanhado de uma certa emoção, porque talvez a gente precise. Mas se fosse emocional, não permaneceria. Uhum. E eu digo assim, né? Que esse amor de Deus na minha vida cresce, hoje é maior do que quando eu comecei. Muito maior. Sabe, essa consciência do amor de Deus. Lógico, é mais tranquila, não tenho mais aqueles... Né, que o fogo! Tem, mas é uma outra coisa. Você começa sei. A caminhar pela fé. Pela fé! Não é mais pelo porque sentimento. Depois, padre, vêm as provas, vêm as cruzes. Muita gente fala, nossa, mas eu tive encontro com Deus que eu estou tendo problemas. E não é. Né? Com problemas, com dificuldades, você vê, Deus está presente. Tá. É o que basta. É o que basta. É o que basta. Agora mesmo me pensando aí nos problemas, aí eu fiz uma profissão de fé ali fora. Falei, Deus está presente e tudo está nas mãos dele. Que lindo. Chega de ficar pensando. Não vou pensar mais. Gente, olha que maravilha. É claro que é. Deus, gente, você que está nos escutando, Deus cuida, Deus está cuidando de você agora. Olha, escute as nossas histórias, as histórias dos discípulos da palavra, mas as nossas também, a sua também. Olha para a sua vida, você que já encontrou com Cristo. Sofrimento, cruz, a gente não vive numa redoma, isso ia fazer parte. Olha, é o primeiro programa. Muito mais você vai acompanhar toda quarta-feira aqui com a gente. Nós
demos o pontapé inicial e é isso mesmo. O antes de Cristo, o depois de Cristo. Hoje, a partir daquele momento, naquela hora, começou uma nova história. Pode começar na sua também. Vamos rezar? Você que está aí do outro lado, você que pediu, você que está pedindo oração, tantos pedidos que chegaram para nós, como a Tatiana França. Eu sou do Rio e temporariamente estou em São José dos Campos. Peço oração pelo meu primo de 8 anos, pela cura do câncer na cabeça. Ele já está em seu 3º tratamento. Eu quero aproveitar esse pedido da Tatiana e colocar agora todas as pessoas que hoje sofrem, que hoje vivem o tratamento do câncer, quimioterapia, iodoterapia, seja qual for o tratamento, e a dor que você tem carregado no seu físico, esse sofrimento que você traz com o câncer. Quero apresentar a Rosália, quero apresentar o filho da Tatiana, a moça que trabalha na minha casa, tantas pessoas que agora pedem a cura do câncer. Deus cuida. Foi a última palavra do Padre Luiz Fernando aqui para nós. Deus cuida. Chega, entrega para Deus, confia no Senhor. Quero apresentar todas as pessoas que nas minhas redes sociais e também nas redes sociais da Canção Nova pediram oração para esse momento do programa Encontramos o Cristo. Todos vocês estão sendo colocados agora nas mãos do Senhor. Eu vou cantar essa canção que se chama Seduziste-me e depois eu vou pedir para o Padre Luiz Fernando, após a música, ele conduzir esse momento de oração para nós. Ó morte, morte presta vida terrena, te desejo, ó vida, que a cruz de Cristo me resigna. Te desejo, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. Me despojo, tudo que é meu a ti entrego. Nada quero ter na pobreza. Leve quero ser em teus braços, só a ti possuir. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. Senhor, assim como aqueles discípulos do Evangelho tiveram um encontro com o Senhor, nós que estamos aqui também tivemos. Foi um encontro maravilhoso, um encontro que transformou nossas vidas, nossa maneira de pensar, nossa maneira de sentir. E sabemos que o Senhor continua passando. O Senhor não ficou lá no passado e nem mesmo desapareceu depois das nossas histórias, das histórias que contamos. Mas o Senhor continua passando e buscando aqueles que estão longe. E eu sei que há muitas pessoas que estão nos ouvindo e querem
ter um encontro pessoal com o Senhor. Que dizem, eu acho que eu ainda não tive, ou se tive, essa experiência desapareceu no tempo. Hoje eu quero renovar o encontro e eu sei que o Senhor está aqui para oferecer a nós de graça. É dom, é presente, é graça. A sua própria pessoa. O Senhor é vida. O Senhor dá sentido à nossa vida. O Senhor nos planifica mais do que qualquer pessoa, qualquer coisa pode fazê-lo. O Senhor nos dá a vida. E eu peço, Jesus, entra agora nos corações. Entra, Senhor. Toca. Tira, Senhor, todo vazio, toda tristeza, toda angústia, todo medo. Enche agora, Senhor, dessa certeza de que elas são amadas. Nós temos essa certeza. Somos amados. Que todos tenham também a mesma certeza. Somos que são amadas, cuidadas, que tudo concorre para o bem delas. Que o Senhor cuida de tudo, cuida de todos nós. E que esse encontro faça a diferença como fez, a ponto até mesmo de mudar o nome de Pedro, que passa a chamar Cefas, a rocha, aquele que está firme na rocha, que é o Senhor mesmo. Que nós também tenhamos a nossa vida firmadas na rocha, nessa palavra viva que é o Senhor Jesus. Entra no nosso coração, transforma a nossa vida, nos dá a graça do encontro. O Senhor estava nos procurando tanto tempo. Verdade. E nós estamos aqui, dizendo, Senhor, olha para mim, olha para nós. Amém. Tem um encontro conosco, transforma a nossa vida. Amém. 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 Obrigada, Senhor. Padre, dá-nos a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Amém. O Senhor volta o seu rosto para vós e vos dê a sua graça. Amém. E ao voltar o seu rosto sereno, o Senhor vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que alegria. Graças a Deus. Graças a Deus. Foi bom demais, Padre. Foi mesmo, foi ótimo, né? Foi ótimo. Acho que começamos bem. Muito né? bem. Com a graça de Deus, né? Obrigada, Fábio, por estar com a gente, Morada, André na técnica, Aninha aqui acolhendo você pelas redes sociais, pelo WhatsApp. A Canção Nova, amamos essa casa, essa família linda que nos acolhe aqui e vai nos acolher todas as quartas-feiras, das 17 às 18. Foi bom demais, né, gente? Dá um retorno aí pra gente, vai mandando aí seu alô, se vocês gostaram. Pra semana que vem tem muito mais. Eu quero lembrar da minha agenda, né? Amanhã eu tô indo pro Acre, Padre. Que chique. Cruzeiro do Sul, né? Longe. É longe. Mas graças a Deus, além de estar aqui na rádio, eu também tenho a minha missão de evangelizar. Na minha casa, em primeiro lugar, mas também por esse Brasil e além Brasil. Então amanhã eu estou indo para o Acre, mas no sábado eu estarei na Canção Nova, no acampamento de oração, no combate da oração, junto com o Padre Roger Luiz, Padre Edmilson. Então a gente se encontra no Acre ou na Canção Nova nesse final de semana. Um grande abraço a todos os ouvintes aqui da Rádio Canção Nova. É isso, André? Deu certo? Valeu? Valeu, gente. Deus abençoe vocês. Já tá na hora, já? Já, porque daqui a pouco, agora, 18 horas, na sequência, Terço Mariano. E você continua com a gente na nossa sintonia da Rádio Canção Nova FM 95.9.